Experimento de 72 horas para você dar um salto quântico na sua vida. Oi, pessoal, meu nome é Laís Torel, eu estudo há mais de 15 anos física quântica, neurociência, mentalidade e comportamento. E esse meu canal é novo, então eu peço para que você deixe o like, que você se inscreva para que eu possa trazer mais vídeos com esse tema. E eu queria conversar com vocês de um experimento do Neville Goddard, ele é bem antigo, gente, ele nasceu em 1905, então ele é um autor de diversos livros nessa pegada de que você cria sua realidade, ele é pai da lei da Assunção, que é bem legal, quero trazer em outro vídeo. E o que que é esse experimento? Esse experimento ele traz pra gente fazer por 72 horas sem parar, como se a gente fosse um ator ou uma atriz, no qual a gente vai interpretar um papel na nossa vida, de que tudo que a gente já quer, todos aqueles requisitos que a gente coloca na nossa vida, seria a nossa vida perfeita, então, nosso corpo perfeito, o trabalho perfeito, o salário perfeito, o relacionamento perfeito, como se tudo isso já fosse verdade. E esse experimento tem algumas regrinhas, que é o seguinte: toda vez que vier um pensamento da sua vida de agora, por exemplo, eu tô agindo como se já minha vida perfeita já fosse verdade. E aí vem um pensamento da minha vida de agora, vem, por exemplo, como que eu vou pagar aquele boleto? Ai, meu aluguel tá chegando, como que eu vou pagar o meu aluguel? Toda vez que você, porque o pensamento vir é normal. A gente pensa, tem não sei quantos milhões de pensamentos por dia e 90% deles são repetidos das vezes passadas, do dia anterior. Então, que o pensamento vem, que vai ser um pensamento ruim, não é novidade, é normal que venha. Mas se você entreter esse pensamento, se você começar a conversar com ele, falar realmente o aluguel tá vindo, e aí começar a te bater aquela ansiedade, se ainda você se relacionar, tiver um sentimento relacionado a esse pensamento, você tem que parar, zerar e voltar a 72 horas. Então isso é muito mais difícil do que a gente pensa, mas é um desafio muito legal que eu já vi diversos depoimentos de pessoas que fizeram o desafio e que tiveram conquistas enormes só por conseguir se manter 72 horas nesse personagem que seria a nossa vida, do nosso moral dos sonhos, das nossas conquistas que a gente quer fazer. Nas regrinhas que ele coloca lá para a gente conseguir fazer esse desafio. Haja no mundo físico, mas não a partir do mundo físico. O que que isso significa? Você vai agir na sua vida normal, no mundo físico normal, mas não a partir dele. Ou seja, você não vai ficar checando toda hora se está dando certo. Então a gente tem 72 horas de um desafio para mudar a nossa vida. E você não vai ficar: "Ai, será que já mudou? Será que já mudou?". Aí você vai, aí chega uma notícia ruim, você fala: "Tá vendo? Não mudou. Tá vendo?". Aí bate aquela ansiedade, então você não pode agir a partir do mundo físico. O mundo físico, ele não pode ter o poder de comandar o seu sentimento nunca, né, mas nessas 72 horas. Então nada que aconteça no mundo físico, nada que aconteça na sua vida pode ter o poder de te tirar desse experimento das 72 horas. Pode vir uma notícia ruim, um boleto para pagar, pode acontecer qualquer coisa, mas você não vai agir a partir disso, você vai continuar agindo como se fosse verdade a vida que a gente combinou lá no começo. E tem algumas pegadinhas aí. Toda vez que eu falo sobre experimento, eu vejo algumas pessoas falando, por exemplo: "Ai, eu quero ser milionário, eu quero ser rico. Então, quando eu for milionário, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, vou viajar para aquele lugar, vou gastar isso, vou gastar aquilo". Gente, será que é assim que o milionário pensa? O milionário só pensa em gastar 24 horas. Ou será que ele pensa em como investir o dinheiro, como multiplicar o dinheiro? Não é mais coerente pensar dessa forma? Então a gente, na escassez, pensa que quando tiver toda aquela abundância, vai fazer só aquilo. Ai, quando eu tiver, não for CLT, eu vou poder descansar. Nossa, vou descansar muito, vou descansar o dia inteiro. Será que alguém que é empresário descansa o dia inteiro? Será que alguém que, sei lá, não precisa mais trabalhar, descansa o dia inteiro, dorme o dia inteiro? Será que é isso? Então, às vezes a gente se coloca na outra ponta, no excesso da outra ponta, para justificar a falta que a gente tem hoje. Então, tem que pensar como se fosse verdade com a cabeça daquela pessoa. Então, se você é um milionário, você está pensando em quê? Tá pensando sim, em trabalho, em investimento, em como multiplicar. E você não tá desesperado para gastar o dinheiro todo hoje, porque não vai faltar para você. Então tem essas pegadinhas. Então é para agir pelo fim. O Neville Goddard fala muito isso, viva pelo fim. O que ele quer dizer?
Viva como se o fim que você quer, o que você deseja já fosse verdade. Então, se você quer uma promoção no trabalho, como uma pessoa que tem aquele cargo, que ganhou aquela promoção, age, se comporta? Será que é com insegurança? Será que é ficar checando toda hora se vai ser você, se vai ser o outro? E ele dá algumas dicas também. Ele fala pra gente usar muito, as ondas teta, que é quando a gente tá acordando, quando a gente vai dormir. Então ele fala pra gente colocar como se fosse um filminho, mas que não acaba nunca. Por exemplo, você quer ser milionário, então você põe um filminho, você entrando no banco e fala: "Ah, eu quero sacar R$ 1.000.000". E aí você põe esse filminho: "Quero sacar 1.000.000, quero sacar 1.000.000, quero sacar". E aí você põe esse filminho antes de dormir e logo que acordar, que é quando você consegue conversar com o seu inconsciente. E você põe não aquela coisa de você, imaginar uma cena extensa, ele fala que é mais efetivo você fazer essa repetição toda hora que chega mais rápido, o que você quer chega mais rápido. E ele também fala muito de quebra de padrões. Ele fala que quando você está fazendo esse desafio, para você quebrar os padrões abruptamente. O que que isso quer dizer? Se você isso é usado muito na PNL. Se você quiser, você vai acordar, você escova os dentes com outra mão. Você está acostumado com um toque de telefone, você coloca outro. Você está acostumado com um perfume, você coloca outro perfume. Para quê? Para que seu cérebro entenda que agora você está agindo de uma outra forma, para que você consiga cumprir o desafio. Esse desafio ele é de 72 horas, mas a gente deveria fazer isso a vida inteira, né? Mas ele coloca essa proposta de 72 horas para a gente ver como a gente não consegue as 72 horas, o quantas vezes a gente tem que reiniciar para conseguir cumprir 72 horas, o quanto a gente está viciado em pensamentos negativos, em formas negativas de pensar e de presumir as coisas, e é realmente difícil você cumprir eu não conheço ninguém que cumpriu as 72 horas de primeira vez, porque realmente é muito difícil. E ele também dá uma dica que é bem legal, que é para você, antes de começar a fazer esse desafio, porque a gente tem algumas quando a gente vai imaginar, por exemplo, o exemplo do dinheiro que eu dei, quando a gente vai imaginar alguma coisa relacionada a dinheiro, se a gente está imaginando é porque a gente tem algum problema com dinheiro, a gente não chegou ainda no patamar que a gente quer. E se você tem esse problema, é porque você tem alguma crença, alguma coisa que te limita da sua infância, alguma coisa que aconteceu, que você pensa de determinada forma que o dinheiro é um problema para você. E ele fala para você fazer um experimento antes desse de 72 horas, que é o seguinte: antes de você dormir, logo que você acordar, você se imagina também naquele filminho curto que eu falei, naquele looping infinito, subindo uma escada. Então você vai subir uma escada e não é assim: "Ah, eu moro no sobrado, eu subo uma escada todo dia", não é disso que eu tô falando, é uma escada diferente. Pensa numa escada como se fosse a escada, de construção, aquela que você sobe assim, usando as mãos. Pensa dessa forma para ser uma escada que não está no seu dia a dia, para que você realmente comprove isso que eu tô falando. E é incrível, acontece. Você vai toda vez antes de dormir, antes de acordar, e não leva muito tempo. 3, 4 dias fazendo isso, você vai ver o que vai acontecer com você. Você imagina subindo essa escada, descendo a escada, sobe a escada, desce a escada. Vai acontecer alguma coisa que você vai ter que subir uma escada. E por que o exercício da escada? Porque o dinheiro, como eu falei, você tem crenças, então, demora um pouquinho mais para você acreditar que aquilo é possível. A escada você não tem crença nenhuma. A escada é só subir e só descer, você não tem opinião sobre aquilo. Então é muito mais fácil de acontecer. E quando acontece, quando você comprova que aquilo é real, fica mais fácil do seu cérebro entender que realmente é real, então com o dinheiro, que é o exemplo que eu dei, pode acontecer também. Então é um hackzinho que ele dá para fazer antes do desafio principal. E é muito legal porque acontece mesmo, aconteceu comigo, é incrível, você imagina, acontece, é incrível. Aí eu convido você para fazer esse desafio e para deixar aqui nos comentários se deu certo, pelo menos a parte da escada, se deu certo com você, e depois das 72 horas, se foi difícil, se foi fácil. Então é isso, pessoal. Eu peço para que deixe o like, para que deixe o comentário aqui embaixo e para que se inscreva no canal para que eu traga mais vídeos como esse.